Olá pessoal, tudo bem? Hoje dando continuidade aí a nosso conteúdo de números complexos, tá? Nós vamos ver como funciona a divisão de números complexos. Vocês vão ver que o jeito que o livro explica é bem rapidinho tudo. Eu vou colocar alguns exemplos aí e vou fazer a gente lembrar, vai retomar lá atrás a parte de racionalização de denominadores, é bem parecido, tá? Então, lembra, quando a raiz estava no denominador, nós multiplicávamos o numerador e o denominador por um número que fosse conveniente, era o número 1, né, no caso, igual, né, numerador igual ao denominador, para a gente sumir com a raiz do denominador. Agora, a ideia vai ser sumir com o número complexo do denominador. Vou compartilhar aqui com vocês, para a gente ir acompanhando aí o raciocínio de como fazer essa divisão, ok? Ele mostra de uma maneira até simplória aqui, né? Às vezes não dá nem para entender muito bem, daí eu vou colocar um exercício, um exemplo numérico. Divisão de números complexos. Consideremos dois números complexos, Z1 igual a mais BI e o Z2 igual a C mais DI, parte real, parte imaginária, com Z2 diferente de zero, lembra, o denominador nunca pode ser zero. O quociente Z1, Z2 é um número complexo e, para exprimi-lo na forma A mais BI, usa-se o procedimento de multiplicar numerador e denominador pelo conjugado do denominador. Z1 vezes Z1 dividido por Z2 fica Z1 sobre Z2 vezes conjugado do Z2 conjugado do Z2. Então aqui, ó, esse conjugado sobre o conjugado é como se fosse o número 1, com Z2 diferente de zero. Já vimos que o produto Z vezes o conjugado de Z é um número real, pois Z vezes o conjugado fica o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, sumindo com a parte complexa. Assim, obtemos um quociente equivalente com denominador real. Ó, que simples, né? Acabou. Não, vou colocar o exemplo aqui, vocês vão entender. Colocar um exemplo numérico. Então, vamos supor que eu esteja fazendo essa divisão. 2 menos 4i dividido por, sei lá, 3 mais 2i. Vamos supor que é isso, tá bom? Bem, eu quero sumir com o número complexo do denominador, só que eu só posso multiplicar essa expressão pelo número 1, porque senão eu mudo o valor dela. Só que o número 1 vai ser um número 1 muito especial. Vai ser quem? Vai ser o conjugado do denominador. 3 menos 2i em cima e 3 menos 2i embaixo. Bem parecido com o método lá de sumir com a raiz do denominador. Quer dar uma lembrada? Vamos ver. Ó. Como que eu fazia? Ó? 3 sobre raiz de 5. Eu multiplicava em cima por raiz de 5 e embaixo por raiz de 5. Ok? Lembra disso? Ia ficar como isso? 3 raiz de 5 sobre 5. Ok, gente? Lembram disso? Esse raiz de 5 sobre o raiz de 5 representava o número 1, que é o elemento neutro da multiplicação. Esse 3 menos 2i sobre 3 menos 2i também representa o número 1, o elemento neutro da multiplicação. Só que eu tenho que escolher sempre o conjugado do denominador. Quer ver por quê? Vamos fazer as distributivas. Ó. 2 vezes 3, 6. 2 vezes menos 2i, menos 4i.
Distribuí o 2. Agora eu vou distribuir o menos 4i. Menos 4i vezes 3, menos 12i. Menos 4i vezes menos 2i vai dar mais 8i ao quadrado. Ok? Então, fiz todas as distributivas. Vamos pensar agora como vai ficar o denominador. 3 vezes 3, 9. 3 vezes menos 2i, menos 6i. Mais 2i vezes 3, mais 6i. Mais 2 vezes menos 2i, mais 2i, vezes menos 2i. Mais com menos dá menos. 2 vezes 2, 4. I vezes i ao quadrado. Então, fiz todas as distributivas. Agora, nós vamos ajeitar essa expressão, tá? Vou continuar aqui embaixo, vou deixar essa parte separada que é só um remember aí, numa matéria que a gente já viu. Bem, eu já sei que o i ao quadrado, ele vira menos 1, ok? O i ao quadrado, eu troco pelo menos 1. A gente já viu isso em multiplicação de números complexos. O i ao quadrado vale menos 1. Então, vai ficar aqui, ó, parte real, 6. Aqui, mais 8 vezes menos 1. Isso aqui vai virar menos 8, também é parte real, né? Porque vai sumir aqui, o i ao quadrado é menos 1. Então, na parte real, eu vou ter 6 com menos 8. Vai dar menos 2. Na parte imaginária, menos 4i com menos 12i. Na parte imaginária, menos 4 com menos 12, menos 16i. Ok. Isso foi o que aconteceu no meu numerador. E no meu denominador? Menos 4 vezes menos 1, né? Vai virar mais 4. Então, vai ficar a parte real 9 mais 4, dá 13. O menos 6i cancela o mais 6i. Some a parte imaginária. Então, como vai ficar esse número do nosso exemplo? Menos 2 13avos é a parte real. E menos 16 13avos é a parte imaginária. Ok? Então, é assim que a gente vai fazer. Não dá para simplificar, né? 2 13 não dá para simplificar. 16 13 também não dá. A parte real deu uma fração, a parte imaginária também deu uma fração. E é assim que a gente procede na divisão de números complexos, né? A mesma ideia dos números irracionais, né? Para racionalizar, nesse caso a gente vai deixar de ser complexo e vai fazer o denominador virar real. Ok, gente? Esse é o método. Depois tem mais alguns exemplos, a gente retoma aí a divisão de números da forma complexa. E as potências de I, né? Olha que interessante, ó. As potências de I. As potências de um número complexo Z com expoentes naturais são definidas de modo análogo às potências de base real, ou seja, se o número é elevado a zero, é 1. Qualquer número elevado a zero dá 1. Quando está elevado à primeira, dá o próprio número, não é verdade? Vou colocar o exemplo do 8. 8 elevado a zero dá 1. 8 elevado à primeira dá 8. 8 elevado a n é 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8, n vezes. Isso também vai valer para o número complexo. Um número complexo elevado a um expoente negativo
leva esse número complexo para o denominador. Então, vale as mesmas regras das potências no caso dos números complexos. Mas olha, observe o que vai acontecer. Observe que, para a unidade imaginária I, os resultados das potências se repetem de 4 em 4. Qualquer número elevado a zero dá 1. Qualquer número, no caso ele colocou o número I, tá bom, gente? Então, qualquer número elevado a 1 é o próprio número. I ao quadrado vale menos 1. E I ao cubo vai ser I ao quadrado vezes I, não é verdade? Pela regra das potências. I ao quadrado vezes I, que dá menos 1 vezes I, que vai dar menos I. Então, ele fica assim. Elevado a zero, elevado à primeira, elevado ao quadrado e elevado à terceira. Quando você tiver elevado à quarta, se você quebrar em duas potências, fica I ao quadrado vezes I ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, que volta a ser 1 positivo. Então, elevado a 4 é a mesma coisa que elevado a zero. Elevado à quinta, a mesma coisa que elevado à primeira. Elevado à sexta, a mesma coisa que elevado ao quadrado. E elevado à sétima, a mesma coisa que elevado à terceira. Se tiver elevado à oitava, é a mesma coisa que elevado a zero. Então, as potências vão variar como múltiplos de 4. Portanto, I à oitava é igual a 1. Por quê? Porque 8 é múltiplo de 4. E a nona, quando eu dividir por 4, vai dar resto 1. Então, é a mesma coisa que I elevado à primeira. Tá? Ou seja, né, se eu pegar aqui, deixa eu explicar como que ele está querendo dizer. Ó. Se eu pegar um número lá, I elevado a 22, vamos supor, tá? Você vai pegar 22 e dividir por 4. Se der resto 0, é a mesma coisa que I elevado a 0. Se der resto 1, é a mesma coisa que I elevado à primeira. Se der resto 2, I elevado ao quadrado. E se der resto 3, I elevado à terceira. Ou seja, se você dividir por 4, o máximo que pode dar é resto 3. Resto 0 é I elevado a 0, que vai dar o número 1. Então, vamos dividir. Vai dar 5, né? 5 vezes 4 dá 20. O resto é 2. Então, o resto é 2. Então, I elevado a 22 é a mesma coisa que I elevado ao quadrado, que vai dar menos 1. Só isso. Tá? Se você pegar lá, I elevado a 60. Nossa, mas é muito grande. Não, pega 60, divide por 4 e vê o resto. Vai dar 1. 1 vezes 4, 4. Sobra 2. Abaixo 0. 5 vezes 4 dá 20 e sobra 0. Ou seja, I elevado a 60 é a mesma coisa que I elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 vale 1. Então, vai ficar I elevado a 0 vale 1. I elevado à primeira vale o próprio I. Tá? Aqui elevado à primeira. I ao quadrado é menos 1. E a terceira é menos I. É só você fazer isso. Menos I. E se for I a sexta? Faz a divisão, vê o resto. Ou vai ser 0, 1, 2 e 3. Esses são os restos possíveis quando você divide por 4. É o que ele vai estar falando aqui, né? Logo, qualquer potência de I com expoente natural pode ser igual a 1, I, menos 1 ou menos I. I elevado a 0, 1. I elevado à quarta, 1. I elevado à oitava, 1. I elevado a 4n, qualquer múltiplo de 4, 1. Se o resto for 1, tá vendo? Por isso dá 4n mais 1, porque o resto é 1. Se o resto for 1, vai dar I a primeira, que é I. Se o resto for 2, vai dar I ao quadrado, que é menos 1.
E se o resto for 3, vai dar i elevado à terceira, que é menos i. É um número randômico, ele não sai disso. Ou é 1, ou i, ou menos 1, ou menos i. Quem define é o resto da divisão por 4. Desse modo, para calcular as potências de i, basta dividir o expoente natural por 4, em que o resto dessa divisão pode ser 0, 1, 2 ou 3. Portanto, sendo n pertencente aos naturais, concluímos que i elevado a n é igual a i elevado a r, ou onde r é o resto da divisão de n por 4. Observações. Veja os afixos das potências de i no plano de Argand-Gauss. Ou dá 1, ou dá menos 1, ou dá i, ou dá menos i. Esses são os afixos das potências de i. Para calcular i elevado a menos n, n pertencente aos naturais asterísticos, ou seja, tirando o zero, porque está no denominador, aplicamos o conceito de inverso. Assim, i elevado a menos n é igual a 1 sobre i elevado a n. Ok? Vale a mesma regra, só que o número vem para o denominador. E aqui tem algumas potências de A mais BI, só que aqui eu faço a conta, tá, gente? Eu não consigo decorar todas essas, de elevar a terceira, de elevar ao quadrado. Essas eu prefiro fazer a conta. Quem quiser decorar esse padrão maluco aqui, pode fazer. Ó. Para calcularmos E elevado a N, com Z igual a mais BI, e N naturais asterísticos, desenvolvemos a potência do binômio A mais BI. Substituímos as potências de I pelos respectivos valores e escrevemos o resultado na forma algébrica x mais yi. Assim, por exemplo, para calcular a mais bi ao cubo, fazemos a mais bi ao cubo é igual a ao cubo mais 3a ao quadrado bi mais 3a bi ao quadrado mais bi ao cubo. Eu, particularmente, prefiro fazer passo a passo aqui. A mais bi vezes a mais bi, o que der, eu multiplico de novo por A mais BI, do que ficar decorando todos esses passos aqui, que são 1, 2, 3, 4, 5 passos. Bem complicado para você fazer essa decoreba aí. Eu prefiro desenvolver o exercício. Depois eu até coloco um aqui para a gente ver o que é desenvolver os exercícios. Dado Z elevado a N é igual a Z vezes Z vezes Z vezes Z, em que Z é um número complexo. É válida a propriedade. O conjugado de Z elevado a N é igual a fazer o conjugado para depois elevar a potência. Você pode elevar a potência para depois fazer o conjugado, ou fazer o conjugado para depois elevar a potência. Não importa a ordem que você faça aí. É uma propriedadezinha, uma observação. Alguns exemplos. Sendo Z 1 igual a 3 mais 2i, e Z2 igual a 1 mais i, obtenha Z1 dividido por Z2. O que ele vai fazer? Ó? Como o denominador é 1 mais i, ele é obrigado para multiplicar em cima e embaixo por 1 menos i, que é o conjugado do denominador. Multiplicamos o numerador e o denominador pelo número complexo conjugado do denominador. Ok? Vai fazer isso daqui e vai obter um número real. Também não dá para simplificar. Tá? Ele fez aqui, ó, 3 vezes 1, 3, 3 vezes menos i, menos 3i, mais 2i vezes 1, mais 2i, e mais 2i vezes menos i, menos 2i ao quadrado. Aí aqui ele pula uma grande parte, né? E embaixo ficou o quê? O quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. É que i ao quadrado negativo, né? Vai dar 1, vai dar mais 1, né? Porque i ao quadrado é menos 1, vai ficar menos 1, vai dar mais 1. 1 mais 1, o denominador é 2. Agora aqui, ó, esse i ao quadrado é menos 1. Menos 2 vezes menos 1 vai virar mais 2. 3 mais 2, parte real, 5. Menos 3i mais 2i, parte imaginária, menos 1i. Como o denominador é 2, 5 meios menos meio i.
ok? Olha aqui uma potência negativa. Sendo z igual a menos 1 mais i, determine seu inverso, 1 sobre z, ou z a menos 1. Então, vamos supor que você tem lá z igual a 1 mais i, e eu quero fazer o inverso. Então, eu tenho z igual a 1 mais i. Qualquer número complexo vale essa regra, tá? Ele usou esse 1 mais i. Se eu fizer z elevado a menos 1, que foi o que ele fez aqui, certo, gente? Ó, z elevado a menos 1 é 1 sobre z, que é o inverso. Vai ficar 1 sobre 1 mais i. Para mim, tirar, isso é uma divisão de números complexos. Lembra que o número 1 é real, mas ele também é complexo. Ou seja, eu vou ter que multiplicar o numerador e o denominador pelo conjugado 1 menos i sobre 1 menos i. Para fazer o inverso, eu tenho que sumir com o número complexo do denominador. 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos i, menos i. E o denominador? 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos i, menos i. Mais i vezes 1, mais i. Mais i vezes menos i, menos i ao quadrado. O menos i cancela o mais i. Certo? O i ao quadrado, a gente já sabe que i ao quadrado é menos 1. Então vai ficar como, né? Aqui no denominador, 1 menos menos 1 vai dar 1 mais 1, que é 2. O numerador é 1. Meio menos i. Lembra que quando não tem nenhum número aqui na frente, pode também colocar i sobre 2, é que a gente costuma colocar meio i. É estranho colocar i sobre 2, então a gente coloca, a gente usa um 1 aqui que a gente não escreve, mas tem um 1 aqui na frente, né? A hora que ele pedir qual é a parte real, meio. Qual é a parte imaginária? Menos meio. Tá? Meio menos meio i. Vamos ver lá no livro? Menos meio i. Tá? Ah, desculpa, eu que copiei errado. Ó, menos 1 mais i. Oh, professor, copiando errado. Então, aqui, ó, foi outro exemplo, então. Ficou melhor ainda. É menos 1 mais i. Desculpa, tá, gente? É menos 1 mais i. Menos 1 mais i. Menos com menos vai dar mais. Tá? Não vai mudar muita coisa, não. É que aqui vai ficar menos meio, tá? Porque na hora de eu multiplicar aqui, vai ficar menos aqui em cima. Só isso muda. Tá? Menos vezes menos dá mais. Então não muda nada, só na parte de cima que fica 1 vezes menos 1, que dá menos meio. Então fica menos meio i. Ok? As potências, né? Calcule i elevado a 23. Nossa, vai ser muito difícil, professor. Não. Pega 23 e divide por 4. É que ele fez uma loucura aqui, né? Pega 23 e divide por 4. Vai dar resto 3. Ou seja, i a terceira. Tá vendo? Ele faz tudo isso para chegar no i a terceira, gente. Não precisa. Pega 23, divide por 4, vai dar 5 e o resto é 3. E a terceira que é menos i. Sendo o resto da divisão de 23 igual a 4, temos i é igual a i elevado a 23 é igual a i a terceira. I elevado a 678 divide por 4, vai dar resto 2. Então é igual a i ao quadrado, que dá menos 1. Só isso, tá? No caso aqui, ó, de 1 mais i ao quadrado, ele usou a ideia de fazer 1 mais i ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 vezes o primeiro. Ele foi fazendo a distributiva. Aqui ele fez produtos notáveis, tá? O quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo e o quadrado do segundo. Poderia fazer a distributiva. 1 mais i vezes 1 mais i. Ia dar
no final vai dar 2i, porque o número 1 vai cancelar o número menos 1. Vai sobrar só 2i. Aí, você sabendo que 1 mais i ao quadrado é 2i, na hora de fazer 1 mais i a 16, você troca 1 mais i ao quadrado elevado à oitava, propriedade das potências. Né? O 16 é 2 vezes 8. Ou seja, 1 mais i ao quadrado eu troco por 2i. Dá 2i à oitava. 2 à oitava vezes i à oitava. 2 à oitava é 256 e a oitava é 1. Tá bom? E é assim que funciona esses exercícios aí. Tá? Determine as raízes quadradas de 8 menos 6i. Devemos obter o número complexo z igual a mais bi, tais que a mais a e b reais, tais que z2 é igual a 8 menos 6i. Ok, gente? Eu tenho que pegar z ao quadrado igual a 8 menos 6i. Lembra de você pegar um número elevado ao quadrado, é o contrário da raiz quadrada. E aí você vai fazer, vai desenvolver a mais bi ao quadrado é igual a 8 menos 6i. Igual a parte real, a parte imaginária com a parte imaginária, e você vai ter um sisteminha. Ok? Resolve o sistema e acha quais são as raízes. A raiz é 1 e menos 9. B ao quadrado igual a menos 9 é impossível, pois B pertence aos reais. Tá? Ok, gente? Então, essa é a matéria. O último exemplo aqui, a gente não usa muito ele, mas se tiver algum exercício parecido, eu mostro para vocês como resolver esse último exemplo aqui, que também vai ser pegar 1 mais i ao quadrado. Sempre a ideia é pegar 1 mais i ao quadrado e fazer propriedade das potências, tá? É o mesmo que a gente fez aqui no 1 mais i elevado ao 16. Você troca 1 mais i ao quadrado por 2i, ó. 1 com menos 1 corta, no final daí. Tá? Assim, nosso exercício resume a i elevado a 25. Beleza, gente? Vocês vão ver que isso aqui é muito simples, só que já foi o tempo da nossa aula, tem alguns exercícios para vocês fazerem, mas a ideia vai ser sempre a ideia do conjugado e a ideia da potência, o resto igual a 4. Tá? Tem alguns exercícios aqui na página 705, tá? Tem bastante exercício na página 705. Eu vou pedir para vocês fazerem esses exercícios, nós vamos ir corrigindo aí ao longo das aulas. Vocês vão ter uma aula de correção hoje, mas no outro dia a gente vai ter uma aula de plantão de dúvidas, tá? Em que vocês vão poder fazer os exercícios da página 705 durante a aula e ir tirando a dúvida. Ok? Então, essa é a nossa aula sobre divisão de números complexos e potências de números complexos. Ok? Qualquer dúvida, eu vou estar ao vivo lá no Meet para tirar a dúvida de vocês. Bom? Muito obrigado, bons estudos, até a próxima aula, gente.